Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo escrevente técnico judiciário. As provas estão marcadas para o dia 8 de setembro de 2024. Banca Fundação VUNESP. Nós vamos resolver hoje uma prova de 2014, cargo escrevente técnico judiciário. Atenção, embora a prova seja um pouquinho antiga, as questões são atuais. O perfil da banca atual, da Banca Fundação VUNESP, está cobrando questões semelhantes que nós vamos comentar agora nessa videoaula. São 10 questões de matemática da prova de 2014, cargo escrevente técnico judiciário. Portanto, muita atenção. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado dia 22 de maio de 2024, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da Banca Fundação VUNESP. Então, vamos para os comentários das 10 questões de matemática. Questão número 29. Certa empresa produz diariamente quantidades iguais do produto P. Se essa empresa usar 3 medidas iguais do componente A em cada unidade do produto final P, serão necessárias 480 dessas medidas para suprir a produção de P durante 2 dias. Então, nós temos aqui a primeira informação. Dá para observar que nós temos que utilizar uma regra de 3 compostas. Nós vamos utilizar regra de 3 compostas sem setinhas. Então, vejam, eu tenho aqui a fabricação do produto final P, 480 medidas durante 2 dias, utilizando 3 medidas. Então, eu tenho 3 grandezas. Se passar a usar 2,5 medidas de A em cada unidade de P, o número de medidas de A necessário para suprir a produção de P durante 5 dias será igual. Então, regra de 3 composta, sem setinhas. Acreditem, pessoal, dá sempre certo. Desde que vocês identifiquem o que são causas, o que é efeito. Dessas 3 grandezas, 3 medidas do componente A, total de 480 dessas medidas durante 2 dias, nós temos aqui que separar o que são causas e efeito. O efeito é o total dessas medidas, correto? Então, eu vou colocar sempre na última coluna. As demais grandezas, na primeira e na segunda, em qualquer ordem. Então, tenho medidas aqui. Quantas medidas? No caso, 3 durante dias, total de medidas. Então, eu tenho aqui 3 grandezas. Então, completando aqui, o total dessas medidas é 480. Quantas medidas? 3 durante 2 dias. Então, esta é a primeira informação que termina aqui. Se passar a usar 2,5 medidas, serão necessários total de quantas medidas? Durante 5 dias. Então, tenho aqui, a pergunta nossa é essa aqui, X. Lembrando, quando nós não vamos utilizar setinhas, lembramos disso aqui. Produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Procura sempre colocar no primeiro membro da igualdade onde está a variável x, o que nós queremos saber. Então, vou fazer assim, ó, 3 vezes 2, cruza, x. Já coloca aqui, 3 vezes 2 vezes x, que é igual 2,5 vezes 5 vezes 480. Como aqui os números são pequenos, eu não vou nem simplificar, vou multiplicar direto. Então, aqui vai dar 6x, que é igual a 6.000. 2,5
vezes 5 vezes 480. Então, x vai dar 6.000 dividido por 6, que vai ser o total de medidas, exatamente 1.000 medidas. Alternativa letra B. Observaram como é bem simples a utilização de uma regra de 3 composta sem setinhas, sem necessidade de comparar se grandezas onde está a variável em relação às outras, se são diretamente ou inversamente. Questão 30. Esta questão aparece sempre nas questões atuais da Banca Fundação VUNESP. Operação com fração. Um grupo de pessoas participou da fase final de um concurso, sendo que, nesse grupo, o número de mulheres era igual a 3/5 do número de homens. Sabe-se que, concluída a fase final, apenas 1/5 do número de homens e 1/3 do número de mulheres foram aprovados num total de 8. Então, esse total aqui, 1/5 de homens, 1/3 de mulheres, dá um total de 8. Informação importante. O número de mulheres no grupo que iniciou a participação na fase final desse concurso era igual a. Então, vejam, vamos montar primeiro a informação aqui que diz o seguinte, que o número de mulheres era igual a 3/5 do número de homens. Então, tenho essa informação aqui que eu posso montar a seguinte sentença. A quantidade de mulheres, 3/5 de homens. Agora vamos montar esta outra informação aqui. A soma de 1/3 de homens mais 1/3 de mulheres dá exatamente 8. Aqui eu fiz de uma forma diferente. Ao invés de encontrar direto mulheres, eu não observei. Eu substituí aqui o valor de M, homens, mulheres, para achar homens. Deveria fazer o contrário, mas tudo bem. Então, vejam. Substituindo a quantidade de mulheres nessa aqui, eu tenho 1/5 de homens mais 1/3 vezes 3/5 de homens é igual a 8. Eu tenho aqui 3 e 3, eu posso simplificar. Então, ficou 1/5 de homens mais 1/5 de homens igual a 8. Como o denominador aqui já é igual, eu posso somar. Eu vou passar esse 5 aqui multiplicando, que é o denominador comum. Então, vai ficar 2H igual a 5 vezes 8, 40. Então, dessa equação, encontro a quantidade de homens. 40 dividido por 2, 20 homens. Como o exercício pergunta quantidade de mulheres, vou substituir nesta sentença. M, mulheres, é 3/5 de homens. Substituindo 20 aqui, eu tenho 3/5 vezes 20. 3 vezes 20 dá 60, dividido por 5, quantidade de mulheres, 12. Alternativa, letra C. Questão 31. Para efeito decorativo, um arquiteto dividiu o piso de um salão quadrado em 8 regiões com o formato de trapézio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trapézios, todos do mesmo tamanho, congruentes. E 4 regiões quadradas, que chamou de quê? 1, 2, 3, 4, que está localizado nos 4 cantos desse salão. Então, vejam. Se a área de cada região com a forma de um trapézio, ou seja, trapézio é esta região aqui, T, que é congruente a essa de baixo, é igual a 24 metros quadrados, a área total do piso em metros quadrados é. Então, a única observação que nós temos que fazer aqui é achar o valor do x. Eu vou pegar esse trapézio de baixo aqui, assinalar os lados. Então, aqui é x, aqui, observe, é x, porque isso aqui é um quadrado, portanto, esse lado aqui, a base maior do trapézio é 2x, porque isso aqui é exatamente um quadrado. Então, aqui dá 2x. Lembrando, a área de um trapézio é
Bzinho x base menor mais Bzão 2x base maior multiplicado pela altura, que é x dividido por 2. Então, vejam, passo multiplicando isso aqui, então tenho x mais 2x dá 3x, vezes x igual a 48. Esse 3 passa dividindo, e x vezes x dá x quadrado. Então, tenho x quadrado é 48 dividido por 3. Isso aqui vai dar x quadrado 16. Observe, mas x quadrado é a área desse quadrado, que mede x e x. Então, a área aqui é 16. Correto? Não tem necessidade nem de saber a raiz quadrada de x, que é de x quadrado, que é 4. O lado do quadradinho mede 4. Então, eu tenho a área de cada quadrado é exatamente 16 metros quadrados. Então, esta área são congruentes. Logo, eu tenho esta área aqui é 24, já não resolvemos. Então, desculpa. Aqui então, é 24, aqui é 24, 24, 24 e assim por diante. Então, a área total dessa figura aqui vai ser o quê? Observe, eu tenho aqui 16, então se eu pegar, por exemplo, eu tenho, isso aqui foi dividido em 4, né? 4. Cada quadradão desse aqui mede 16 mais 24 mais 24. Então, 4 vezes 16 mais 24 mais 24. Somando isso aqui dá 64. 24 com 24 dá 48, mais 16, 64. Como são 4 regiões grandes, 256 metros quadrados, letra D. 32. Norberto tomou 2 empréstimos que foram pagos após 2 meses com acréscimo de juros simples. No primeiro, ou seja, no primeiro empréstimo de certo valor, a taxa de juros foi 1% ao mês. Então, esta é a primeira informação. Esse primeiro empréstimo, 1% ao mês e tempo 2 meses. No segundo, observe, no segundo, o valor foi 1.600 maior que o primeiro. E a taxa foi 1,5% ao mês. Então, esta é a informação do segundo empréstimo de Norberto. Sabendo que a soma dos juros dos 2 empréstimos foi igual a 128, é correto afirmar que a soma dos valores desses 2 empréstimos é igual, ou seja, o valor do primeiro somado com o segundo. Então, vejam, juros simples, como o exercício está dizendo, é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos calcular o juro do primeiro capital. Capital, 1% ao mês, durante 2 meses. Então, vai ficar 2C dividido por 100. Então, esse é os juros do primeiro capital. Do segundo capital, o juro vai ser 1.600 maior que o primeiro, que eu chamei de C. Então, vai ficar C mais 1.600, taxa 1,5%, 1,5 centésimo vezes 2. Multiplicando isso aqui, 3 centésimos vezes C mais 1.600. Não vou nem simplificar, vou deixar assim mesmo. Bom, a soma dos juros 1 com os juros 2 dá 128. Então, tenho a seguinte equação aqui. 2C centésimo, 2C dividido por 100, mais C mais 1.600 vezes 3 centésimo igual a 128. Observe, o denominador aqui é 100. Então, vou passar multiplicando para cá, vai ficar 12.800.
e aqui fica assim, 2C, já vou distribuir esse 3 aqui, vai ficar 3C mais 4.800 igual a 12.800, onde C é o capital. Observe, pessoal, só que C é o capital comum, mas muito cuidado na hora de terminar o exercício. Isto aqui dá 5C, 12.800 menos 4.800. Portanto, 5 vezes C igual a 8.000. Dividindo 8.000 por 5, eu encontro que o capital, o C, R$ 1.600. Então, vejam, o primeiro empréstimo, que eu chamei de C, é esse C aqui, que vai ser 1.600. O segundo empréstimo é o valor do primeiro mais 1.600. Então, o segundo, 3.200. Então, segundo empréstimo, 3.200. Primeiro, 1.600. O total dos dois empréstimos, a soma aqui dá R$ 4.800. Letra A. 33. Em uma folha quadrada A, B, C, D, foi desenhado um quadrado Z, de área 169, conforme mostra a figura. Então, a área desse quadrado aqui, chamando de Z, é 169. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro da folha A, B, C, D é igual em centímetros. Basta achar o valor do lado do quadrado. Esta questão, novamente afirmando, são questões que estão sempre aparecendo nas provas atuais. Lembrando, esta prova do Descrevente Técnico Judiciário 2014, mas as questões são atuais. Então, vamos lá. A área do quadrado é 169. Vamos chamar o lado aqui de y. A área de um quadrado é y² igual a 169. Logo, y mais ou menos raiz quadrada de 169. Como aqui y é medida de lado, só pode ser a raiz positiva, 13. Agora, para achar o x, basta aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo aqui, A, esse pontinho aqui, é um triângulo retângulo. X é um cateto, 12 é o outro cateto, 13 é a hipotenusa. É um triângulo que também sempre aparece em questões de concursos públicos. X² mais 12 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. Então, x² é 169 menos 144, que é 25. Aliás, 25. X² sendo 25, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 25. Da mesma forma, é medida de lado, x mede 5. Então, se x mede 5, aqui mede 12, o lado desse quadrado grande aqui, ABCD, vai ser 17. Como ele pergunta, o perímetro é a soma dos quatro lados. Então, o perímetro, 4 vezes 17, 68 centímetros, letra E. Questão 34. Considere um reservatório com formato de um paralelepípedo reto-retângulo com 2 metros de comprimento e 1,5 metro de largura, inicialmente vazio. A válvula de entrada de água no reservatório foi aberta por certo período. E assim, a altura do nível de água no reservatório atingiu 50 centímetros. Ou seja, inicialmente o reservatório era vazio, abriu a torneira, subiu 50 centímetros no nível da água. E esse nível preenche 40% da capacidade total. Esta informação é que resolve a questão. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura
do reservatório em metros é. Então, vejam, o paralelepípedo reservatório é esse aqui. Eu tenho aqui, o volume é A vezes B vezes C. A é o comprimento, B a largura, C a altura. O comprimento, conforme informações, é 2 metros. A largura, 1,5. Então, está vazio. A torneira é aberta e preenche o nível de água nessa altura aqui, ó, que mede 50 centímetros. Eu vou colocar em metros, uma vez que todas as medidas estão em metros. Então, na realidade, eu tenho dois paralelepípedos. O primeiro integral e o segundo com altura de 0,5. Quando a água chegou a meio metro, ficou 40% do total. Então, tenho a seguinte equaçãozinha aqui. Vamos chamar esse aqui o total de H, que é exatamente o valor que nós queremos determinar. Então, vejam, 40% do volume total, que é comprimento vezes a largura vezes a altura. 40% vezes 2 vezes 1,5 vezes H é igual a esse volume de água, que é meio metro vezes 2 metros vezes 1,5. Posso simplificar esse 1,5 com esse 1,5. 40% eu vou transformar isso aqui em 0,4. Poderia fazer em forma de centésimos. Então, vai ficar 0,4 vezes 2H igual a 1. Portanto, a altura do paralelepípedo reto retângulo vai ser 1 dividido por 0,8. 0,4 vezes 2, 0,8. H igual a 1. Então, H, 1 dividido por 8. Dividido 1 por 8 dá exatamente 1,25 metros, letra B. 35. A Câmara de Deputados aprovou ontem a medida provisória 647, que permite ao governo elevar para até 27,5% o limite de etanol anidro misturado à gasolina vendida nos postos de combustível. Hoje, esse teto é 25%. Ou seja, o governo, nessa data, aumentou de 25% para 27,5%. Suponha que dois tanques A e B contenham quantidades iguais em litros de um combustível formado pela mistura de gasolina e de álcool anidro, sendo 25% de álcool no tanque A e 27,5% no tanque B. Nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de álcool no tanque B supera a quantidade de álcool no tanque A em. Então, vejam. Questão bem interessante. Vamos pegar os dois tanques aqui, o A do lado esquerdo e B do lado direito, com medidas iguais em litros. Então, como não tenho a medida, eu vou dar um chute de qualquer valor. Sempre que não tem valor, dá um valor 100 unidades, que dá sempre certo. Então, vamos supor que os dois tanques tenham 100 litros de combustível e está misturado de álcool e gasolina. O tanque A tem 25%. Então, veja, tanque A, 25%. 25% de 100 é 25 litros. O tanque B tem 27,5%. 27,5% de 100 é 27,5 litros. Então, o tanque A tem 25 litros, o tanque B 27 litros. Ele quer saber a quantidade de álcool do tanque B comparado com A em porcentagem. Em litros, aqui, dá para observar que o tanque B tem 2,5 litros maior que o tanque A. Não é a resposta. Ele quer saber isso aqui em
porcentagem, ou seja, a porcentagem variou de 25 litros para 27,5. Houve um aumento de 2,5. Esse 2,5 representa quantos por cento em relação ao 25 litros? Não precisa fazer regra de 3 simples. Nós sempre insistimos, façam direto a razão entre o aumento que aconteceu em relação ao valor original. 2,5 dividido por 25 dá 0,1. Multiplicando por 100, eu tenho 10%. Veja que interessante que o candidato, assim, de sopetão, pode assinar lá 2,5, erraria a questão por falta de atenção. 36. Uma outra questão que também deve prestar muita atenção na resposta final. Um feirante compra mangas ao preço de 80 centavos cada 2 unidades. Primeira informação. Certo dia, ele vendeu 120 mangas ao preço de 6,60 para 6 unidades. Então, eu tenho aqui uma informação importante. Ele vendeu 120, 6,60 cada 6 unidades. Dá para saber o preço unitário. E N mangas ao preço de 4,50 para cada 5 unidades. Então, eu tenho uma outra informação. Ele vendeu 120 ao preço de 6,60 para 6 unidades. N mangas ao preço de R$ 4,50 para 5 unidades. Se nesse dia o lucro obtido com a venda das mangas foi 224, então o número total de mangas que o feirante vendeu nesse dia foi, vejam, vamos lá, montando as informações. Manga, ele comprou 2 unidades ao preço de 80 centavos. Então, cada unidade pagou 40 centavos. Isso aqui é o preço de compra. Ele vendeu inicialmente 120 ao preço de R$ 6,60 para 6 unidades. Então, cada unidade dessas 120 vendeu por 6,60 dividido por 6, que dá R$ 1,10. Ele vendeu N mangas ao preço de R$ 4,50. Então, essas N mangas aqui, que é a variável que eu quero saber, ele vendeu 5 unidades a R$ 4,50. Então, se eu dividir R$ 4,50 por 5, cada unidade ele vendeu a 90 centavos. Então, montando agora. O lucro que ele teve foi de 224. Então, o que significa isso? Ele vendeu 120 mangas a R$ 1,10. Mais N mangas a 90 centavos, 0,90 N, menos o preço que ele pagou, 40 centavos. Quantas mangas ele comprou? 120 mais N, vezes 0,40, uma vez que ele vendeu 120 mais N. Isso aqui dá R$ 224. Então, vamos lá. 120. Eu já fiz os cálculos. Vocês comparem, pegam uma calculadora aí. No dia da prova, vocês não podem utilizar a calculadora. Isso aqui dá 132. Aqui continua 0,90 N. Vou distribuir esse fator aqui. Então, distribuindo esse fator para dentro do parênteses, eu tenho 0,40 vezes 120 dá R$ 48,00, menos 0,40 vezes N dá menos 0,40 N, 224. Tenho duas variáveis aqui, dois termos. Então fica 0,90 menos 0,40 N igual 224 menos 132 mais 48. Efetuando isso aqui, dá 0,50 N.
224 menos 132 mais 48 dá 140. Então, N é 140 dividido por 0,50, que dá 280 mangas. Agora presta atenção, não é essa a resposta, correto? Ele vendeu 120 mangas a R$ 1,10. Então, o feirante vendeu 120 a R$ 1,10. Então, ele vendeu 120 no primeiro momento. No segundo momento, ele vendeu quanto? 280, que é o valor do N. Portanto, o total, 400 mangas. Letra B. Questão interessante, característica da Banca Fundação Unesp. 37. Certa competição tem 5 etapas eliminatórias. Sabe-se que a média aritmética do número de pessoas que participaram da primeira e da segunda etapa é igual ao quádruplo, 4 vezes da média aritmética do número de pessoas que participaram de cada uma das 4 etapas seguintes. Lembrando, são 6 etapas, 2 primeiras e 4 em seguida. Desse modo, a razão entre o número de pessoas que participaram da primeira e da segunda etapa é o número total de pessoas que participaram dessa competição é D. Esta questão é questionável, uma vez que não tem informações sobre a quantidade de pessoas nas 6 etapas, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, porque ele vai comparar a média do número da primeira e segunda etapa com as 4 etapas seguintes. Aí é muito questionável. Vejam, média aritmética das 2 primeiras etapas é igual 4 vezes a média aritmética das 4 outras etapas. Depende muito da quantidade de pessoas de cada etapa. Então, vejam, a média das 2 primeiras é etapa 1, quantidade, mais etapa 2 dividido por 2 é igual 4 vezes a média da etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6 dividido por 4. Posso simplificar esse 4 com esse 4? Tranquilo. Esse 2 aqui eu vou passar multiplicando para cá. Então fica assim. Etapa 1 mais etapa 2 é 2 vezes a soma dos componentes da etapa 3, 4, 5 e 6. Aqui que está a dúvida. Depende da quantidade de pessoas. Bom, como o exercício está formatado de tal forma que isso aqui é verdade, então, tranquilo. Então, vejam, agora nós temos o seguinte. Vamos chamar isso aqui de uma variável qualquer, x. Então, eu tenho o quê? Que a etapa 1 mais a etapa 2 é igual a 2x. 2 vezes a quantidade aleatória x. A razão entre o número de pessoas que participaram da primeira e da segunda, que é E1 mais E2, dividido pelo total, que é a soma da etapa 1 até a etapa 6, é quanto? Isto aqui é 2x, correto? Isto aqui é 2x. Isto aqui é x, conforme nós colocamos aqui em cima. Então, tenho 2x sobre 2x mais x. 2x dividido por 3x. Simplifica, resultado 2/3, letra E. Não tem nenhuma informação se esta questão teve alguma contestação. Portanto, continuamos com o gabarito letra E. 38. Observe a sequência de figuras feitas em uma malha quadriculada, sendo cada figura composta por quadradinhos brancos e pretos. Então, tenho figura 1, 2, 3. O número, de acordo com a lei de formação dessa sequência, o número de quadradinhos brancos da figura 18. Então, tenho
aqui continuando, e eu vou ter a figura 18. Eu quero saber quantos quadradinhos brancos tem. Então, veja, vamos contar aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho, até aqui eu tenho 8, 10, 11, 12, 13. Até aqui eu tenho 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então eu tenho 8 quadradinho branco na figura 1, 13 na figura 2, 18 na figura 3. Esta sequência dá para verificar que é uma progressão aritmética de razão 5, ou seja, o padrão desta sequência é de 5 e 5. O primeiro termo é 8. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o termo geral de uma progressão aritmética. O termo geral de uma progressão geométrica é dado por essa formulazinha. Um termo de ordem n é o primeiro termo mais n menos 1 que multiplica r. O primeiro termo aqui é 8, a razão é 5 e o n é o 18. Então, eu tenho o termo 18 vai ser o primeiro termo mais 18 menos 1, que é a posição do termo, vezes 5. Isso aqui dá 17. Então, fica 8 mais 17 vezes 5. 17 vezes 5 dá 85. Então, a 18ª figura vai ter exatamente 93 quadradinhos brancos. Letra D. Então, vejam, verificaram que essa prova, embora seja de 2014, comparando com as provas atuais da Banca Fundação VUNESP em todos os concursos das videoaulas que foram gravadas, tem questões do mesmo padrão. Então, muita atenção. A prova para o Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo escrevente técnico judiciário, será realizada no dia 8 de setembro. Portanto, continuem no meu canal, façam a sua inscrição, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das videoaulas do canal da Fundação VUNESP, que está programado outros concursos, principalmente concurso do município de Piracicaba, de Alumínio e da Unifest, cujas inscrições foram prorrogadas. Então, muita atenção. Se você gostou, não esqueça, dá aquele like, porque isto ajuda o meu canal. E se você está estudando para concursos públicos da Banca Fundação VUNESP, continue no canal, cliquem na playlist Concurso Tribunal de Justiça, Concursos Públicos, Banca Fundação VUNESP. E, se possível, ajudando o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. É uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho, que é estritamente gratuito. Se vocês quiserem colaborar monetariamente, clica no link Valeu Demais e contribua com qualquer valor conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para que vocês contribuam também espontaneamente com qualquer valor. Agradecemos aqueles amigos que já colaboraram. Um grande abraço, bons estudos, bom fim de semana e até as próximas videoaulas.